Bom, a ideia é a gente fazer uma revisão bem simples sobre propriedades coligativas, né? Entenda que propriedades coligativas é um conjunto de propriedades que vai me ajudar a entender um comportamento da substância. Uma mistura, né? Um composto onde a gente tem, de repente, um soluto e um solvente ou uma solução, tá? Eu sempre vou citar água, né? Então, pensando na água junto com alguma coisa e como que a gente pode alterar essas características físicas e características químicas da substância. Tudo bem? Bom, então são quatro. Quatro são as propriedades coligativas: a tonoscopia, a osmoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia. Só por esse desenho que está aqui, ó, a gente já consegue tirar algumas informações importantes. Informações são essas. Aqui a gente tem na crioscopia um gelo, né? Um gelo, né? Água no estado sólido, e dá para reparar aqui que a gente está adicionando alguma coisa nessa amostra de gelo, nessa amostra de água no estado sólido. A crioscopia nada mais é que a propriedade que uma substância tem de diminuir o seu ponto de congelamento. Então vamos pensar na água, lá no nível do mar. A água, nas condições normais de temperatura e pressão, isso a gente está pensando lá no mar, tá? No nível do mar. Ela vai congelar a 0 grau, se ela for uma substância pura. Qualquer coisa que eu adicione a essa amostra de água, eu vou alterar o seu ponto de congelamento. Então, eu vou dar o exemplo usando sal. Sal de cozinha, cloreto de sódio. Quando a gente adiciona o cloreto de sódio numa amostra de água, a temperatura de fusão, ou seja, o ponto de congelamento vai mudar, vai diminuir. Então, quanto mais soluto a gente adiciona nessa amostra de água, menor vai ser essa característica, maior, né, quanto maior a concentração. Então, a gente percebe que crioscopia nada mais é que uma propriedade que permite a diminuição do ponto de congelamento da substância. Consequentemente, se a crioscopia era para abaixar o ponto de congelamento, né, a ebulioscopia seria alguma coisa relacionada à ebulição da substância. Ou seja, adicionar um determinado soluto para alterar essa temperatura de ebulição da substância. A gente pode fazer essa análise experimentalmente, usando termômetros, enfim, aparatos de experimentação, ou uma simples análise como essa do vídeo aqui dessa apresentação. Né? Então a gente encontra aqui algo que a gente está fervendo água, né? Um recipiente que a gente consegue ferver, aumentar a temperatura, e a gente está vendo ali o vaporzinho saindo desse material. Né? Ou seja, se eu adicionar qualquer coisa ali, eu vou alterar essa temperatura que a água nessa mistura, nessa substância, está evaporando. Tudo bem? Isso é chamado de ebulioscopia. Ou seja, ebulioscopia é ebulição, que está mudando. A crioscopia é o ponto de congelamento, ou seja, está acontecendo lá na fusão. Agora a gente tem aqui a tonoscopia. A tonoscopia é a propriedade que faz com que a pressão de vapor mude. O que é essa pressão de vapor? Pensa comigo, se a gente tem dentro de uma panela de pressão, nessa panela de pressão, a panela é fechada, né, e eu estou aumentando a temperatura da água que está ali dentro. Se a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, porém a tampa está ali, né, está fechando, está impedindo que o gás saia daquele sistema, eu vou ter uma pressão. Essa pressão nada mais é que a pressão criada pelo líquido em equilíbrio com a fase gasosa. Quanto maior é essa temperatura, maior vai ser a pressão de vapor, a pressão que esse líquido faz nessa panela. Ou seja, a gente tem três propriedades coligativas. A última delas, que a gente vai conversar, é a osmoscopia. A gente pensa na osmose como um processo um pouco mais detalhado e que a gente vai falar um pouco mais adiante. Tudo bem? Então, olha só. Antes de falar sobre essa osmose, vamos analisar esse vídeo
eu encontrei lá nesse canal aqui, ó. Um experimento que você pode fazer em casa. Vou tirar o áudio, tá? Nesse canal, Química Integral, aí ele adicionou vinagre, né, uma certa quantidade de vinagre e colocou um ovo ali. Ele esperou um certo tempo, a gente não vai se preocupar com as reações que estão acontecendo entre a casca e o vinagre, propriamente dito, mas quando ele tira esse ovo ali dessa amostra, depois de alguns momentos, né, alguns dias, acredito eu, o ovo está ali mole, né? Perdeu toda aquela casca. E aí ele vai transferir esse ovo gelatinoso ali para uma amostra de glicose. E aí a gente percebe que com o passar do tempo, o que vai acontecer? O ovo vai ficar murcho. Então, olha só, o que tinha muito líquido ali dentro, agora não tem tanto. O que aconteceu aí? Né? A osmose nada mais é que um processo químico que permite a passagem da água de um meio que tem menor concentração para um meio que tem maior concentração. O que eu estou querendo dizer com isso? Pensa aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Aqui eu tenho uma concentração muito baixa. Tenho 3 bolinhas vermelhas. E aqui desse outro lado, eu tenho muitas bolinhas vermelhas. Eu tenho uma solução muito concentrada. O que acontece? Essa membrana semipermeável é uma membrana que a gente consegue passar água por ela. A gente não consegue passar partículas maiores, mas a água a gente consegue, como se fosse aquele papel melita que a gente tem para fazer café. Contudo, né, diante de toda essa situação, nessa membrana semipermeável, eu vou ter a passagem de água. A água sai desse lado esquerdo e vai para o lado direito, fazendo com que o lado que estava mais concentrado tenha um acúmulo de água. O volume de água vai aumentar, o volume dessa solução. E do outro lado, o volume de água vai diminuir. É como se fosse uma comunicação entre um vaso e outro, entre um lado e outro. O lado de maior concentração vai receber a água. Isso acontece em várias situações do nosso dia a dia, nas nossas células, quando a gente está temperando uma salada, que a gente adiciona sal, entre outras substâncias, e a folhinha de alface, por exemplo, se comporta como uma membrana semipermeável. Então, a gente tem vários exemplos do dia a dia. Esse é o processo de osmose. Tudo bem? Bom, e aqui a gente tem o como que isso vai aparecer, de repente, num exercício, num problema, né? A gente tem aqui do lado, nessa imagem de uma panela, a gente tem a formação de algumas bolhas, né, algumas gotas de água, na verdade, e eu coloco aqui, ó, 5 substâncias: o benzeno, o ácido acético, a acetona, o éter dietílico e a água. A gente não vai nem se preocupar com o enunciado nesse primeiro momento. O mais importante é que você entenda o seguinte: a pressão de vapor, a maior pressão de vapor é desse éter dietílico. E isso significa o quê? Significa que ele é a substância mais volátil. O que é volátil? O conceito de volatilidade deve estar diretamente relacionado com todo esse assunto que a gente está discutindo. Volatilidade significa a característica que a substância tem de sair de um estado e para o outro, do estado líquido e para o estado gasoso, perder partículas, perder moléculas ali para o ambiente. Então, nesse caso, eu percebo que a pressão criada pelo éter dietílico na tampa dessa panela aqui, ó, é de 442 torr, uma pressão alta comparada, por exemplo, à da água. Ou seja, o éter dietílico vai criar uma pressão de vapor maior quando ele está mudando ali, saindo da fase líquida, indo para a fase gasosa. Consequentemente, ele vai ser a substância mais volátil. Consequentemente, esse conceito de pressão de vapor acompanha também o conceito de volatilidade. Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilidade da substância. Por fim, a gente tem aqui um exemplo bem simples de uma propriedade que a gente discutiu ao longo dessa videoaula, tá? Então, vamos fazer uma breve retomada, um breve resumo. A crioscopia é a característica, a propriedade que tem de diminuir a temperatura de solidificação, né? O ponto de congelamento. A ebulioscopia acontece na ebulição.
A tonoscopia acontece na alteração ali da pressão máxima de vapor, e a osmose, enfim, é todo esse processo que permite a passagem de água do líquido, né, de um meio de menor concentração para um meio de maior concentração. E aqui a gente tem esse vídeo. É um vídeo que vai me mostrar o ponto exato desse congelamento. Então a água está congelando da parte mais externa, da parte de fora, para a parte de dentro. Qualquer coisa que eu adicione ali, vamos jogar sal, vamos pensar no próprio sal. Adicionando sal a essa mistura, eu vou alterar, eu vou abaixar a temperatura de solidificação, de congelamento. Consequentemente, ela não vai congelar a zero. Ela vai congelar numa temperatura negativa. A água vai ficar com uma temperatura muito menor, como se ela tivesse de repente pura, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo bem simples, né, de como que também isso pode aparecer de repente num exercício, tá? Uma solução foi preparada pela dissolução de 5 gramas de NaCl em 500 ml de água pura. Digamos que aqui a gente tinha só água, só tinha água aqui nesse sistema. A água vai congelar a 0 grau lá no nível do mar, condições, né, normais. Já que eu adicionei aqui, ó, 5 gramas desse sal, esses 5 gramas que eu adicionei alteraram completamente as propriedades do composto. Isso é chamado de crioscopia. Agora, se eu estiver esquentando essa substância, lá na saída, na mudança do estado líquido para o estado gasoso, estado de vapor ali, né? A gente vai ter a ebulioscopia. Então, basicamente é isso. Você tem que entender a relação que essas 4 propriedades coligativas possuem com as características químicas das substâncias. No caso, essas propriedades são diferentes para cada uma das substâncias. E a gente pode, de certa forma, comprovar a característica de cada uma delas, se uma é pura, se ela não é pura, se ela é uma substância X, se ela é uma substância Y, e basicamente é isso que você precisa saber sobre essas propriedades coligativas, tá? É claro que existem cálculos, né, mas nesse primeiro momento, como um primeiro contato com as propriedades coligativas, o mais importante é que você entenda a definição de cada uma delas.